Acho que não. Olá, galera. Olá, bom dia. Olá, Abaixo? eu tô ouvindo, tá me ouvindo? Agora tô. Bom dia, Regina. Olá, galera, bom dia a todos. Ótimo domingo a todos aqui. Aqui em Santos tá sol aí, Santa Catarina, tá como? Aqui tá sol, tá Nápoles, bastante. tá sol também. Bom, galera, hoje é a nossa última entrevista da semana. Teremos mais uma. Essa semana aí eu vou dar uma paradinha que a gente tem um desafio, de treinos. Inclusive, a professora Camila está no nosso desafio. Então, para não ficar acumulados em entrevistas, talvez a gente tenha até quarta-feira, algumas que marcaram, mas temos que revezar aí com os treinamentos e dedicar aos alunos, né? Então, e a galera que está esperando a entrevista, que essa semana foi bastante, né? A gente vai ter agora, de manhã, agora com a Camila, e à tarde uma com a Thalita, que era para ter sido na quinta, mas infelizmente não deu por causa da internet dela. Então a gente vai só cumprir essa última entrevista. Amanhã mais uma, que já está marcada, ainda não subimos o anúncio, mas depois a gente vai dar uma paradinha aí, tá bom? Talvez meio-dia, uma, que a gente também vai fazer com um cara lá de Hong Kong, né? O horário, quando eu falo, pô, meio-dia, né? Porque lá é 10 horas da noite, né? Então tem que conciliar o horário, né? Não dá para fazer no mesmo horário, e aí lá é de madrugada, o cara não vai querer levantar para fazer entrevista. Mas é isso aí. Hoje a gente vai fazer perguntas e respostas com a Camila. Ela falou na outra entrevista sobre a vida dela, sobre a história dela, sobre ser atriz, ser professora de dança, como tudo mudou a vida dela da água para o vinho. E hoje a gente ficou com umas perguntas da galera que deixou. Uns vieram reclamar que não gostam desse tipo, mas nem sempre a gente pode agradar tudo, né? Agradar todo mundo, nem Deus agradou, quem é eu para agradar. Então, a gente vai fazer perguntas e respostas, então eu vou perguntar, ela vai responder. Mas quem não viu a primeira entrevista, eu vou deixar ela se apresentar. Eu estou vendo que tem pessoas novas aqui, eu não conheço, mas sejam bem-vindos. Ó, vocês podem também fazer pergunta, não significa que tem pergunta aqui das outras pessoas, mas vocês podem fazer. Digita aqui no celular, adicione um comentário, vocês podem fazer a pergunta ali. Ou onde tem um balão com um ponto de interrogação, vocês também podem digitar, até fica até mais fácil para mim, que eu consigo ver, organizar e mandar para a Camila, tá bom? Se sinta à vontade, Camila. Pode começar. Então vamos lá, bom dia. Eu sou Camila, tenho 34 anos. Eu sou professora de dança há mais de 7. Já trabalhei com outras coisas, tanto antes de me tornar profissional, né? Quanto depois. Às vezes alternei algumas coisas, mas há um pouco mais de 7 anos que o meu foco principal é a dança. Eu sou formada em artes cênicas, mas eu só atuei na área pela faculdade, porque é um mercado mais difícil de trabalhar. Tá, sem problema. Até agora, mas E vamos lá. tá acho que voltou. Deixa eu ver. Pode falar, eu consigo te ouvir, mesmo ela travando, o som Tá. sai. Deixa eu ver. Enfim, trabalhei boa parte do tempo dentro de academias de ginástica, com danças soltas, também dou aula de dança de salão, de ladies, enfim. E aí, com a pandemia, a gente teve aí um agravante de fechar tudo, né? E ficar um pouco mais complexo para trabalhar nessa área, porque a galera procura um pouco mais do que a aula online, mas também trabalho com aulas online, diferente, né?
Aí aulas focadas tanto em aprendizado quanto em emagrecimento, diversão, enfim. Basicamente é isso. Que deu para resumir assim bem, porque algumas pessoas já conhecem mais ou menos a história, a trajetória, né? Então acho que é basicamente isso daí. Ok, ok. Vamos lá, começar as perguntas aqui. Vamos aqui começar com a Bruna. Aqui. A Bruna é aqui de Santos, ela quer saber quem te ensinou a dançar e se alguém da família ou amigos, ou alguém próximo, não sei se você tem irmão, também irmã, teve algum preconceito quando você começou a querer, pô, vou mudar a minha profissão, quero ser dançarina? Como que as pessoas te avaliaram, como as pessoas te olharam? Bom, Bruna, obrigada pela pergunta. Vamos lá. Quem me ensinou a dançar? Várias pessoas. Porque, na verdade, eu já fiz alguns estilos de dança diferentes. Então, todos os professores pelos quais eu já fiz aula, eu já passei, me ensinaram a dançar. Porque, né, a gente vai agregando coisas. Então, não tem uma pessoa em específica que eu possa dizer que me ensinou a dançar. Eu não tenho irmãos, tá? Eu sou filha única e na minha casa o meu pai é músico. Então ele toca bateria e percussão. Foi quem, na verdade, de certa forma, estimulou essa parte artística. Quando eu era criança, ele me levava muito em teatro, circo, shows e etc. Mas, assim, quando criança, bem novinha, eu assistia porque eu gostava, mas nada demais. Aí, de repente, com 15 anos, encasquetei na minha cabeça que eu queria fazer curso de atriz. Não sei por quê. Eu era bem tímida e tal, e me deu a louca. E aí, eu, na verdade, não fiz curso nessa época, eu fui fazer faculdade direto. E sim, na época que eu resolvi trabalhar com dança, focar na dança, a minha mãe não gostou muito da ideia. Eu era bancária e a minha mãe não gostou. Eu tava com um quadro de bursite crônico na época. Eu tenho bursite nos dois ombros por conta da época do banco. Eu tava extremamente insatisfeita. Eu, tipo, domingo à noite eu tinha um desespero, porque na segunda eu tinha que trabalhar e tal. E eu lembro que na época minha mãe falou que era pra eu esperar me afastar para eu não pedir as contas, porque o banco não faz acordo, não tinha por que me mandar embora porque eu era uma boa funcionária, enfim. Mas aí eu tive a oportunidade na época de trabalhar numa escola de dança, que o salário obviamente não era nem próximo dos benefícios que eu tinha lá, mas eu optei pela minha saúde emocional e pelo que a minha intuição dizia que eu devia fazer naquele momento. E não me arrependo nem um pouco. A minha mãe não gostou muito da ideia, né? Meio que julgou, mas também não ficou assim em cima. Que a gente conhece, né? As pessoas que a gente convive. Eu sei que ela não processou muito bem essa ideia, mas ela não ficou, não falou assim, não faça de jeito nenhum, não sei o quê. Eu nunca sofri preconceito direto, não. Algumas pessoas falam que eu sou louca quando eu falo que eu pedi as contas no banco para trabalhar com dança e tal. Mas aí eu acho que é muito particular, né? Eu acho que, tipo, se não faz, é o que faz sentido para mim. Não adianta, porque eu não vou viver a vida da outra pessoa e ela não vai viver a minha. Então, louca ou corajosa, estou aqui. Entendi. E hoje, sua mãe atualmente, agora com essa mudança de estado, de cidade, como que ela está observando isso? Então, é que a minha mãe, ela é assim, ela é muito fechada. Então, eu sei que ela, né, que nem o negócio da dança, eu sei que ela não gostou muito, mas ela não se intromete a ponto de ficar falando e tal. Mas eu conheço. No fundo, a minha mãe queria que eu tivesse aquele emprego que ela achava dos sonhos, que era ser bancária. E eu nem fui para o banco porque ela falava isso desde quando eu era criança. Na verdade, eu fiz uma entrevista para prestar serviço para uma empresa que no anúncio não dizia qual era. E já era o banco. Então, eu prestei 2 anos de serviço, depois eu fui para a agência e fiquei mais 3 anos. Então, eu não procurei isso diretamente, mas isso estava, né, no meu subconsciente, porque ela falava desde quando eu era criança. E aí, assim, ela respeita, ela tem as preocupações dela de mãe, né, de pais, como todo mundo tem, mas ela respeita. Então, quando eu vim para cá, para Florianópolis, eu vim para voluntariar e tal, e aí, de repente, ela viu que foi passando o tempo, eu fui me empolgando, fui ficando. Ah, mas você tá gostando de ficar? Eu falei, tô.
E aí, de repente, eu fui, fiquei aqui 2 meses e meio, aí fui lá e falei, não, então agora eu vou pra ficar mesmo, eu vou vir buscar as coisas. Vou tentar uma coisa diferente, porque aqui em São Paulo eu tô desgostosa, né? Tô chateada, tô infeliz, então eu preciso fazer alguma coisa. E aí, assim, como todo pai, ela quer meu pai e mãe, ela quer meu bem. Então, tá, se você tá feliz, tá te fazendo bem, então vai, né? Ela tem a preocupação, assim, mas ela sabe que já, né, não sou tão novinha, então ela sabe que eu não vou fazer nada que me coloque em risco de alguma forma. Ela sabe que eu tô buscando o que é melhor pra mim. Então ela respeita. Entendi. E ela já veio te visitar aí? Não, minha mãe odeia viajar. Minha mãe odeia dormir fora de casa. Já começa por aí. Ela não é muito de viajar, de sair e tal. Então, assim, eu fui pra lá em fevereiro, final de fevereiro. Ela fez tudo, de tudo e mais um pouco, assim, coisas que eu gosto e tal. Fez de um tudo pra me agradar. Ela não é uma pessoa muito de demonstrar, mas ela demonstra em pequenas atitudes, sabe? Então eu cheguei lá, tinha bolo, tinha não sei o quê, aí comprou não sei o que lá. Mas, e a gente se fala todo dia, né? A gente já se falava, mesmo morando juntas, a gente já se falava. Mas a gente continua se falando todo dia e tal. E ela tá, assim, acho que como eu não sou mais tão nova, ela já tá habituada. Eu sempre fui muito independente também, porque ela me criou pra isso, pra não depender de ninguém e tal. Ela falava isso também desde quando eu era muito nova. Ai, porque amanhã ou depois eu posso não estar aqui e tal. Então, ela não tem tanta essa dificuldade porque ela já me criou, que ela sempre foi filha pro mundo e não sei o quê. Sempre nas minhas férias escolares, ela me mandava para casa dos meus avós, eu ficava 1, 2 meses direto. Então, ela já está um pouco acostumada a não estar na minha presença 100% do tempo. Entendi. Isso aí. E aí você é filha única. Sim, filha única. Perguntaram aqui também, Bruno, ele perguntou qual é a dança que você mais se identifica? Então, eu trabalho com duas vertentes de dança, né? Eu trabalho com dança de salão, que é dança 2, e com danças soltas. Mas eu comecei pela dança de salão, né? Lá em 2010. E dentro da dança de salão, que eu inclusive estou sentindo muita falta, porque é dança 2 e estamos numa pandemia, eu me identifico muito com o Zouk, porque eu acho que o Zouk me dá muitas possibilidades. Ele é onde a minha essência fala assim muito mais alto, de uma maneira muito mais livre, né? Porque toda dança tem uma base, uma estrutura, né? Mas dentro do Zouk eu consigo usar muito da minha criatividade, me sentir à vontade com isso. Eu consigo criar conexões muito únicas com a pessoa que eu tô dançando e tal. Então, aqui, né, o ranking ali seria o Zouk. Aí eu gosto bastante também de forró, de samba de gafieira, me divirto com bachata, mas o Zouk tá em disparado. Bolero eu amo, assim, sou apaixonada por bolero. Mas o que ganha em disparada é justamente por isso, por eu sentir essa liberdade toda dentro dele de me comunicar, sabe? Do meu corpo falar enquanto eu tô dançando ali, enfim. E aí, dentro das danças soltas, assim, eu trabalho com zumba, com fit dance, eu já fiz um pouco de balé, já fiz um pouco de jazz. Eu gosto de experimentar. Dentro das danças soltas, eu gosto de experimentar coisas diferentes, desafiar meu corpo, sabe? Entendi. Legal. Uma pergunta também que passou aqui do professor Ricardo Pateiro, ele já passou aqui por 2 vezes falando, ele é especialista em esportes olímpicos, paralímpicos, né? E a filha dele vai participar do desafio também. E ele tinha marcado, tinha falado para mim que uma pergunta, acho que baseado na idade dele, né? Na casa dos 60 ali, Uhum. se ele, fosse ele, por exemplo, fosse numa academia de dança e quiser, pô, quero aprender a dançar. Aí ele falou, pô, mas eu sempre fui um cara muito duro, né? Nunca desenvolvi, apesar de ser professor de educação física, nunca fui dar aula de dança, tive a vivência, mas nunca fui dar aula. Ele falou que se ele, será que com a idade dele, ele ia ter muita dificuldade de começar a aprender do zero? É curioso porque todo mundo que vai fazer aula, assim, quase que vai, 99% das pessoas, principalmente se for homem, a primeira coisa que fala é: eu não vou conseguir dançar, eu sou muito dura. É engraçado como está, tipo, enraizado, assim, né? Na mentalidade das pessoas. Dança não tem idade, tá? Você pode dançar desde um bebê até enquanto você tiver mobilidade, capacidade de mobilidade em qualquer parte do teu corpo,
você pode dançar, basta você querer. Os processos são muito individuais de aprendizado. Independente da idade que a pessoa tenha, não tem como você precisar, porque cada pessoa tem um processo diferente. Porque dançar não é só executar movimentos. Tem muito daqui, ó. Ah, eu sou muito duro. Então tem muito dos bloqueios da entrega que a gente se permite. Tem muito do que a gente se permite dentro do acertar e errar, porque a gente tem muito isso fora, né, dentro da sociedade, o que é certo, o que é errado, o que fazer, o que não fazer. E dança é experimentar, é movimentar, é deixar fluir. Então qualquer pessoa de qualquer idade pode aprender a dançar, basta ela querer se permitir. Acho que essa idade, assim, acho que a pessoa já não tem mais vergonha. Acho que é mais a dificuldade dela, de repente, no movimento dela, pô, não consigo mais correr, não consigo mais jogar aquela bolinha com os amigos, dar uma caminhada, tem um pouquinho de dificuldade. Então, ele se baseia nisso, né? Uhum. Não, mas aí é uma questão de processo. Porque às vezes uma pessoa da minha idade ou mais nova que eu tem a mesma dificuldade. Às vezes ela não foi estimulada no sentido de coordenação, no sistema cognitivo e tal. Depende muito da pessoa. Eu já tive alunas mais velhas com mais dificuldade ou com menos dificuldade, assim como eu tenho alunas mais novas, que às vezes têm uma extrema dificuldade de coordenação, de ritmo. E são coisas que são trabalháveis, porque, como tudo na vida, é praticar. Então, assim, às vezes tem um pouco de vergonha, às vezes tem uma trava de que eu sou muito duro, às vezes não é a vergonha, mas é o julgamento de que isso não é para mim, sabe? Eu não tenho capacidade para fazer isso porque eu já tô velho. Eu não tenho capacidade para fazer isso porque eu não corro mais como eu corria antes, entendeu? Tem várias formas. Você não precisa dançar sempre tudo rápido, nem sempre tudo devagar. Isso é uma descoberta muito pessoal, assim. É participar do processo e ter paciência, é aproveitar o caminho. Você tem um ponto aqui, você está no ponto A e você quer chegar no ponto B. Se você simplesmente for do A ao B sem se dar conta do caminho, sem ter percepção do caminho, você não vai ter aprendido nada. Você só conquistou o objetivo, mas você não aproveitou a jornada. Então a ideia é essa: você deixar fluir. Qualquer pessoa, volto a falar, qualquer pessoa de qualquer idade que queira, independente se eu sou mais ágil agora, menos ágil, eu tenho mais percepção, menos percepção. Dançar é para todo mundo. Quando eu era criança, de prézinho, 5, 6 anos, uma professora de balé disse para minha mãe que eu não tinha jeito para dançar balé. Como que uma criança de 5 anos não tem jeito para dançar balé? Da onde ela tirou isso? E isso ficou na minha mente. Eu ficava perguntando para minha mãe direto: mãe, é verdade que a professora falou isso? É verdade, é verdade. O que ela fez? Ela criou um trauma com relação a balé. Porque É, para mim eu não sirvo para balé, né? Fiquei anos com essa ideia. E isso não existe. O que pode acontecer, por exemplo, eu não corro mais, então eu não posso mais jogar aquele futebol no nível que eu jogava antes. Mas eu posso adaptar, eu posso jogar de outra forma. A mesma coisa comigo. Tipo, de repente, tudo bem que uma criança de 5 anos não dá nem pra ter essa base, mas enfim. De repente eu não tivesse o perfil para ser uma bailarina profissional de companhia. Isso não significa que eu não podia dançar balé, entendeu? São coisas diferentes. Às vezes eu não me encaixava no perfil X para profissionalizar, né, específico, porque exigia tais coisas que eu não tinha. Mas eu poderia dançar de qualquer forma. Então, você limitar dessa forma, eu sou extremamente contra. Para mim, é falta de profissionalismo um professor que vira para alguém e fala: você não pode dançar tal coisa. Isso não existe. Ou ele tá com preguiça de explicar, que eu não sei, né? Falando português, claro. Entendeu? Porque a dança é livre, dança é uma expressão artística, fora a parte técnica, né? A dança não é só técnica. Quando eu assisto alguém dançando, que a pessoa é extremamente técnica, perfeita na técnica, mas ela não tem entrega, para mim não é prazeroso de ver, porque falta alguma coisa. Então ela pode ser maravilhosa na técnica. Eu prefiro alguém com menos técnica que tenha entrega, porque para mim a dança é composta das duas coisas. entendi, entendi. Mas 5 anos é muito nova, né, para ela fazer essa análise, né? Essa Pois é, mas avaliação. foi o que aconteceu. Complicado. E 5 anos é uma criança, né? Eu que dou aula de balé, né? Calma, relaxa. Mas eu aula de futebol e outros esportes. Peguei um menino para dar o vizinho, acho que ele ainda mora aqui no prédio onde eu moro. Ele
tinha 8 anos na época, e a mãe dele falou que ele não, a gente separou do pai, né? Ele só queria do meu pai, do marido, né, o pai dele. Então ele não tem nenhuma presença uma presença de um homem na família, né? É tudo mulher. Então eu queria ir tentar ensinar, só que eu não sei. Você pode ensinar ele? Não, sim. Aí quando eu fui pegar o menino, ele pegava na bola e caía. Era muito bizarro. Os meninos da idade dele, um pouquinho mais novo, falaram, tio, ele não sabe jogar, não, mas relaxa. Praticamente 3 meses ele saiu, ele teve que mudar de colégio, ele era integral, não tinha como dar aula mais para ele. Ele saiu de outro jeito, já chutando a bola para cima, driblando, coisa. E a avó dele falou: Caramba, o que você fez? Eu dei aula. Eu vi que ele não sabia, era até legal porque ele não sabia, né? Porque não tinha nenhum vício. É ruim quando você tem vício, tem que tirar o vício para depois dar aula, ensinar, né? Eu peguei o menino cru, então ele conseguiu aprender o básico, entendeu? Se ele vai tendo uma escolinha, se ele vai ser jogador de futebol, aí é outra história. A mesma coisa no seu caso. Você tem 5 anos, você tinha 5 anos, né? Aí não tem avaliação nenhuma, porque a criança vai mais para brincar. Tinha hora de recriação, eu falei, vamos brincar, pega a bola aí, isso aqui, entendeu? Então, não tinha como ela avaliar. Eu, quando eu fiz estágio num colégio, aqui em Santos, eu era monitor, então a minha obrigação era, quando tinha essas aulas à parte, assim, que nem dança, era aula, currículo extra, né, que eles falam. Uhum. Eu pegava, eu levava as crianças para aula, para o professor dar. Deixava lá, isso aqui, para ficar sentado. Não, galera, pode ir. Não podia, né? Mas pega aí, vamos fechar aqui a porta, o vidro, liguei o ar. Grita aí, dança aqui, brinca. Então, a criança ia mais para... Entendeu? E é legal, porque você, quando você fala, parou, a criança para. Agora vamos fazer aula, é disciplina. Então, se ela tivesse um pouquinho de paciência, como você disse, se ensinasse desde o comecinho, podia demorar mais que as outras meninas, mas você ia pegar. Entendeu? Eu Eu ia não falar sei isso qual foi, aí. como eu era muito nova, eu não sei qual foi a base, o que ela usou ali como critério para avaliar isso, né? Não faço ideia. Porque, na verdade, eu sempre gostei de mexer o corpo. Como Eu meu pai acho é que ela devia músico, ser uma professora muito exigente, né? E achando que ela tratasse a criança como um adulto. E aí não tem como. pode ser. Eu sei que eu sempre gostei de mexer o corpo e, enfim. E como eu falei, independente de ser criança, ser adulto, todo mundo pode dançar. Às vezes você não tem o perfil para ir para determinada ramificação ali. Então, vamos supor, eu não, eu quero ser modelo de passarela, mas eu não tenho altura para isso, eu sou baixa. Então, eu nunca vou ser uma modelo de passarela. O que não significa que eu não possa estudar, de repente, como que desfila, qual é o melhor ângulo para foto, qual é o melhor caimento da roupa, entendeu? Então, é isso que eu tô falando. Eu não posso limitar e falar que a pessoa não pode dançar. Ela pode. Ela pode o que ela quiser. A não ser que ela queira ir para uma área ou para algum segmento que peça coisas específicas que ela não pode oferecer. Mas ela ainda vai continuar podendo dançar. Entendi. Bom, aqui o Tiago ele fez uma pergunta parecida como o do professor Ricardo, mas ele perguntou se você já teve algum homem para dar aula, algum menino para dar aula, e ele tinha essas dificuldades, não por ele chegar, não, professor, eu não sei dançar, eu sou duro, mas a questão de você, vamos lá, vamos te ensinar, ele não falou nada, chegou, por exemplo, ele chegou para você, pô, quero pagar para você me dar aula, e aí você viu que ele tinha dificuldade, já pegou alguém assim, algum menino assim? Não, os meninos vêm com esse de sou muito duro. Eu preciso muito mais trabalhar a mente deles do que o corpo. Geralmente. Agora, já aconteceu de ter alunas que têm dificuldade com coordenação e tal, em aulas de grupo, que são aulas que não é direcionada, não, né? Você não para avaliar aluna por aluna. E aí elas me pedirem aula particular para trabalhar isso. Isso já aconteceu, porque tem sim um pouco de dificuldade na coordenação, na percepção, e aí a gente faz um trabalho individualizado. Mas geralmente, quando eu tô numa aula de grupo que eu vejo que tem uma, duas com mais dificuldade que as outras, eu começo a dar mais indicativos. Por exemplo, né, para ficar claro o que seria isso. A aula de Zumba é uma aula que é mímica, né? Para ficar mais uma linguagem mais clara. Então, eu só faço o movimento e elas repetem. Quando eu vejo que é uma aluna com muita dificuldade, eu começo a contar para ela em voz alta. Né? É para ela, mas eu tô falando no geral, né? Não viro dizendo que é para ela, mas eu, né, no geral eu conto.
ou eu indico o movimento, ou eu deixo a minha didática, né, a minha demonstração mais passo a passo. Enfim, eu uso de alguns artifícios para facilitar e fazer com que aquela pessoa se sinta incluída, se sinta capaz. Mas tem pessoas que às vezes preferem algo mais direcionado, porque, como eu falei, na aula em grupo não tem como você parar a aula em detrimento de uma pessoa, porque não é esse o desenho da aula, né? Mas dá para fazer esse tipo de trabalho também, um trabalho individual. Mas de homem eu nunca tive esse problema. Eu já trabalhei com coreografias de casamento e o que eu mais ouvi era o que o cara falava: eu sou muito duro, você não vai conseguir me fazer dançar. Ou eu duvido você conseguir me fazer dançar. E eu sempre consegui. Que legal, que bom. Eu lembro quando na faculdade a gente teve aula no último ano de ginástica rítmica. E era um professor que dava aula, né? O professor Giba. E aí ele, pô, professor, esse meião, essa roupa toda larga, aí do nada ele pôs a música, se transformou, e eu falei, caramba, começou a jogar, não tinha cabelo, mas jogava a cabeça para um lado para o outro, e eu disse, caramba, o que aconteceu? E o cara dando aula, ele dá aula de fisiologia, né? É um cara sério, assim, nessa aula aí ele deu, eu falei, cadê esse não? A pessoa acha que é fã, tá o cara zoando, né? É Mas bom aí ele pegou todo mundo, ele pegou todo mundo para dar aula, ele falou assim, ó, vocês que têm muita dificuldade, principalmente os meninos, não vamos ninguém aqui falar que ele é dançarino aqui, eu sei que não é, e a maioria joga bola aí que eu acompanho desde o primeiro ano vocês. Então vocês têm que contar. Então eu fiz uma aula só com ele, porque eu jogava, não tinha muita coisa, ele falou, não, vamos fazer pelo menos alguma coisa, entra em algum grupo aí, eu vou te ajudando. E aí ele falava, conta alto. Então, eu tinha que subir em cima de um step e dançar sobre ele, entendeu? Ir para um lado e para o outro, e ele contava, conta os passos, são 8 passos de música. Você entra, pai, antes de entrar, né, o step estava aqui, eu estava aqui atrás, e aí eu tinha que contar. Então, eu tinha que contar 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, e aí entrava. E aí ia contando os 8 passos em cima dele. E deu certo. Ele falou, a primeira vez tá ótimo, né? Tá um pouquinho assim, né? Não é questão de tá duro, mas a coordenação ainda você ainda não pegou, porque não é uma coisa que você faz, né? Mas para a primeira aula, tá ótimo. Entendeu? E aí a gente conseguiu se apresentar. Eu pedi para a professora, que no caso era a minha amiga, né? Que ela era, a gente era os alunos e ela era professora. Então, todo mundo ia passar, fazer 8 estações, e a última era ela que tinha que passar a música inteira. Entendeu? Eu, tipo, pô, põe uma música mais devagar, porque se você meter um funk, alguma coisa assim, coisa, molecada, eram 3 meninos. Um conseguiu, porque acho que ele já dançava já. Mas o outro era pior que eu. Então, o professor falou, você como professora, você tem que ensinar todo mundo, não pode deixar o outro, porque senão vocês vão perder nota. Tinha nota individual e tinha nota em grupo, né? Então, ela teve que suar, assim, né? No final deu certo, porque ele falou, vai pela contagem. Eu não sei ela não, vai rápido, isso aqui, mas você não vai conseguir, vai pela contagem. Aí eu vou olhar. Ele mesmo, ele olhando, ele sabia que a gente estava contando. Então, ela foi bem legal, né? Bem engraçada, né, também. Então, o legal disso são dois pontos do que você falou. Ver que como é surpreendente, né? Você vê uma pessoa que você não imagina e tá vendo como todo mundo pode dançar, porque você o via em outra posição, com outras, demonstrando outras características, e aí, de repente, ele se transformou. Na verdade, né, aquilo já fazia parte dele, mas era uma parte que você não conhecia. Dois, a contagem, ele te pôs dentro da música, dentro do tempo musical, dentro, te deu uma noção de ritmo, e a contagem realmente ajuda. Geralmente a gente faz isso. A gente conta em voz alta a princípio, porque a gente precisa repetir para o nosso cérebro que aquilo é novo, né? Então a gente precisa fazer com que eles tenham a percepção daquilo. E depois a gente começa a contar aqui mentalmente. No começo, danças a dois, que foi como eu comecei, a gente faz muito isso, mas em qualquer outro, né, estilo, a gente conta, de fato. A gente conta tempo musical para poder se encaixar na música. Aí quando você já domina isso, você consegue dançar dentro da melodia ou das batidas, brincar, fica livre para trabalhar dentro disso. Eu, por exemplo, tenho mais facilidade em decorar a coreografia na música, às vezes, do que na contagem. Tem partes, às vezes, que é muito mais fácil na música, nas oscilações, né? Mas é particular isso. Mas a contagem, de fato, ajuda muito. É uma das primeiras das coisas básicas que a gente usa, assim, no começo, para ensinar alguém a dançar. Legal. Então, uma pergunta minha e do Mário, que sempre está aqui, o Mário está desde maio fazendo pergunta para a gente aqui. Ele perguntou o que é mais fácil,
você aprender a dois, né, uma dança de salão, ou um fit dance, sozinho. O que é mais fácil? O que você se identifica mais. O que você tem mais interesse em aprender. Porque às vezes a pessoa vai para dança 2, mas ela quer dançar sozinha. Eu tenho alunas de dança solta que não conseguem dançar a 2. Porque elas não se identificam com aquilo. Elas não gostam de dançar com outra pessoa, porque elas falam, e aí o cara começa a fazer, aí eu não entendo nada, daí eu quero mandar nele, entre aspas. Ou seja, ela quer começar a fazer tudo sozinha. E na dança 2 você precisa ter troca, você precisa ter conexão. É um estímulo, uma resposta, um estímulo, uma resposta. Independente de quem está conduzindo, tá? Porque na dança 2 não existe essa de só o cavalheiro conduz, ou eu mando, ela responde. Não existe isso, Os tá? professores falam isso, né? Que é o homem que conduz, né? Porque isso é uma visão antiga, tá? Da dança 2. É uma visão retrógrada, antiga. Quando eu entrei na dança 2 era assim. Aqui é o único lugar que os homens mandam. Em nenhum lugar, nem outro manda, tá? Eu te dou um estímulo e você me responde. Até mesmo porque, ainda que você dance numa condução unilateral, porque hoje em dia existe a unilateral e a compartilhada, onde ambas as pessoas que estão dançando conduzem no decorrer de uma dança. Quando você está numa unilateral, eu te dou esse estímulo aqui, que eu quero que você faça isso. Você, de repente, não faz isso exatamente assim. De repente, você faz isso e isso, sabe? Isso e isso. Sabe? É muito da percepção particular de cada um. Então, eu jogo uma expectativa esperando que você responda, mas às vezes você não vai responder 100% o que eu estava esperando, sabe? Não sei se fica claro isso. Então, é um jogo de troca o tempo todo. E precisa se permitir. Tem pessoas que não gostam de se entregar para outra pessoa. E isso está mais relacionado com ela na vida fora do que dentro da dança, que reflete na dança. Então, tem pessoas que não têm essa confiança de fazer uma troca com outra pessoa. Tem pessoas que não gostam de abraço, não gostam de ser tocada por, né? Por pessoas nem que têm intimidade, quem dirá quem não tem. Você vai no baile de dança de salão, você vai abraçar várias pessoas, né? Você vai, às vezes, olhar ali no olho, assim, mais, né? Olho no olho, às vezes a gente não tá tão acostumado. Tem pessoas, às vezes, são mais tímidas, que olham mais pro chão. Então, qual que é mais fácil? A que você se identifica mais. A que você sente vontade de aprender a dançar. Aí, o que é válido para eu descobrir isso, de repente, se eu não faço a menor ideia? Fazer uma aula experimental de cada uma delas, para ver qual que vai me chamar mais atenção, qual que vai despertar mais o meu interesse. Entendi. Eu lembro quando eu fui pagar o mico porque eu tinha que fazer a aula, né, da entrevista, né? O professor, pô, então nesse caso aí a gente não pode jogar muita responsabilidade para você, porque você está começando, né? Ou se você for com a professora que vai te conduzir. Ela lembra, ela sempre fala, ó, pega na minha mão, vai devagar, não seja glúteos, né? Solta a mão, que nem no tênis de mesa. Deixa a pessoa aí. Se eu que vou te levar, então você tem que fazer menos força, porque você é mais forte, entendeu? Então, ela, no caso, ela conduzia, principalmente quando a gente ia no bailinho lá, ela falou, não, fica tranquilo, que você vai dançar comigo, com a sua mãe. E as senhorinhas, quando vinha alguém mais novo, né, falaram, meu Deus, é ele. Eu tava com medo, só de olhar já via que elas tava com uma intenção. Às vezes também é porque, assim, uma pessoa mais velha, elas acham que não vão dar toda a segurança que elas precisam, não vão ter o mesmo equilíbrio. Então, às vezes ela já tem uma dificuldade de equilíbrio e ela se apoia no cavalheiro, né? Na pessoa que está conduzindo. Então, ela vê um mais novo, ela acha que vai ser mais fácil. Que não é o certo você se apoiar no outro, mas pode acontecer se a pessoa tiver, né, alguma dificuldade ou não tiver essa percepção. Por isso que a dança é bom, porque você começa a ter consciência do seu corpo. E essa questão da força também é muito interessante porque muitas vezes o condutor confunde essa questão da força, da intensidade que coloca. Porque, eu tô dando um estímulo e a pessoa conduzida não tá entendendo, eu vou pôr mais força para entender. E não é uma questão de força. É uma questão da percepção do outro e do quanto cada um tá ali disponível para aquela dança. Verdade. Bom, já estamos acabando, eu estou meio que falando mais bate-papo, porque estou embolando aqui as perguntas que eram bastante, então fui envolvendo tudo. Você não percebeu, ou percebeu, não sei. Mas está acabando aqui já. Deixa eu puxar algumas que a gente não fez na outra semana. Tem umas que você já respondeu, né? Que nem aqui. Tem outra profissão? Você já falou que não, é só a dança, né?
Eu só, na verdade, a gente precisa pagar a conta, daí eu vou encaixando coisas para pagar a conta quando o fluxo de aulas não tá o ideal. Que nem no momento, que é, né, uma questão de pandemia e tal. Aliás, quem quiser aprender a dançar online, estamos aí. E aí a gente acaba fazendo outras coisas, mas se eu falar para você que, tipo, eu faço tudo que eu faço que eu me comprometo, eu faço com muita competência e profissionalismo. Mas se eu falar pra você assim, é o que te acende aqui, sabe, aqui dentro, é o que você faz e você sai assim, extremamente realizada? Não. Não sai extremamente realizada, mas a gente também entende que na vida, né, nem tudo que a gente faz ou precisa fazer, a gente vai se sentir Exato. 100% realizado. Também não é, também não me permito fazer coisas que eu fique extremamente infeliz. Igual no banco, na época que eu saí, eu estava extremamente infeliz. E aí também eu não vou ficar me machucando, né, fisicamente, mentalmente, psicologicamente dessa forma por conta de dinheiro, porque não vale a pena. Bom, tá, a gente encerrar aqui. Eu finalizo com as duas ou três perguntas. Você se acha uma pessoa muito teimosa ou você gosta de escutar, tanto por dar aula ou na sua vida pessoal? Assim, você é uma pessoa que, quando quer alguma coisa, vai até o fim, mesmo sabendo que pode dar errado? Eu sou uma pessoa observadora e analítica. Daí, tipo, faz uma coisa. Sim, se eu coloco uma coisa na minha cabeça, né, traço um objetivo, a ideia é chegar no objetivo. Mas eu vou sempre analisar muitas possibilidades e ver até que ponto vale a pena, sabe, o que der errado, né, o que possa dar errado no caminho. Então, eu vou sempre ver até que ponto isso vale a pena. Eu gosto de ser muito perceptiva, de sentir muito se aquilo faz sentido para mim ou não, sabe, se aquilo é viável ou não, até onde eu posso me sujeitar em detrimento daquilo ou não. Eu tenho sim um lado teimosinho, mas eu gosto de escutar. Eu principalmente adoro escutar coisas, vamos supor, um ponto de vista sobre algo que eu ainda não tinha pensado daquela forma. Adoro esse tipo de coisa, sabe? Eu não tenho problema com escutar, mas eu sou uma pessoa meio tipo de posicionamento, sabe? Eu tenho, mas assim, eu sou tranquila, eu tenho, tipo, como eu falei, sou muito observadora, sou mais de observar, entender, ver qual é que é e tal. Mas se eu, que nem, vim pra cá voluntariar, eu tinha a ideia já de morar quando eu vim. Não vim só, foi a quinta vez que eu vim pra cá. Mas aí eu queria entender se era viável morar aqui, se não era um lugar que era só temporada, se poderia ter opções de trabalho, etc. Então eu vim sondar o terreno, sabe? Mas aí, no fim, tipo, eu realmente fiz o que eu queria, né? Agora estou morando aqui. E assim vai, como tudo na vida. Igual quando eu saí do banco para trabalhar com dança e tal. E eu não me arrependo das decisões que eu tomo, porque eu costumo pensar bastante antes. Isso aí. E você, analisando você agora, você, quais seus pontos fortes, tanto na carreira como na vida pessoal? E quais são os seus pontos fracos? Você acha que te carrega aí desde pequena, coisa que você não consegue corrigir, tanto no pessoal como na vida na carreira? Tá. Eu, eu sou uma pessoa que eu gosto de correr atrás do que eu detesto me sentir acomodada, estagnada. Me incomoda só a ideia de pensar nisso, tá? Então, sim, eu gosto de correr atrás. Eu sou uma pessoa, tipo, profissionalmente, ou sei lá, numa amizade, se eu me comprometer com alguma coisa com você, eu vou fazer. Eu sou uma pessoa que preza muito pela sinceridade, de verdade. Eu detesto que não sejam sinceros comigo, que, né, inventem histórias, e eu vou ser sempre sincero, independente das situações, né, de qual área da vida aí, eu procuro ser sempre muito sincera, muito objetiva e verdadeira. Às vezes eu percebo, porque eu sou uma pessoa perfeccionista. E às vezes isso me atrapalha no sentido de que, assim, às vezes eu acho que eu não estou preparado o suficiente para tal coisa. E aí eu vejo pessoas com bem menos preparação que eu fazendo e dando muito certo e eu perdendo tempo, sabe? Isso às vezes me trava. Porque eu tenho ali
um padrão ali, uma régua de qualidade muito alta, às vezes. Porque, assim, se você não começa, você nunca vai chegar no nível de excelência que você quer, certo? Então, às vezes, procrastinar menos porque, né, por achar que não está no nível X. Já começar a fazer as coisas e no caminho você vai aprendendo. Claro que nada que você vai colocar, né, alguém assim em risco, por exemplo. Mas tudo é processo, tudo é aprendizado. Então, se eu sempre ficar esperando estar boa o suficiente quanto eu quero, talvez eu não chegue ali porque eu não tomei a atitude de começar daqui, entendeu? Mas é que eu fico muito assim, eu não quero oferecer uma coisa meia boca, eu quero oferecer uma coisa legal, sabe? Então, eu acho que isso me atrapalha um pouco. Eu tenho essa percepção, eu tô tentando, venho trabalhando para mudar isso. Acho que é o que mais me atrapalha, acho, atualmente, assim. Eu acho que é isso, porque o resto geralmente eu corro atrás. Ninguém é perfeito, eu tenho os meus defeitos, minhas qualidades e tal. Mas eu acho que no momento o que mais me atrapalha é isso. Entendi. Bom, deixaram uma pergunta aqui também. Lívia, ela falou que ela tem deficiência. E as pessoas que têm muita deficiência, elas são pessoas que se acham que estão fora da sociedade, não estão incluídas, né? Então, que mensagem você quer deixar para ela? Ela, sei lá, começar a dançar assim? Que mensagem você quer deixar? Lívia, que legal! Eu, há um tempo atrás, alguns anos atrás, dentro dessa minha trajetória de dança, eu trabalhei em um projeto em que todos eles tinham algum tipo de deficiência. Às vezes era física, às vezes era mental e às vezes eram as duas. E você quer saber? Era o melhor projeto da vida, era uma delícia trabalhar com eles. Tinha cadeirante, tinha pessoas que tinham dificuldade locomotora. Às vezes só é difícil quando é em grupo, manter a atenção deles ativa, né? Porque aí eles têm, assim como a gente, independente de quem tenha, né, algum tipo de deficiência ou não, dificuldade ou não, a gente também, às vezes, em grupo é difícil manter a atenção de todo mundo ali. Mas eles dispersam um pouquinho mais, às vezes. Mas, cara, é maravilhoso. E assim, Lívia, meu amor, só vai, como a gente brinca. Faça o que você sentir a vontade de fazer. Não se limite por coisas que você escutou, que você passou. Não deixe isso te limitar. Como eu falei aqui, eu já tive uma experiência quando criança de falar que não posso, não consigo, não sou, né, boa para. E isso não existe. A limitação vem de fora. A limitação só chega em você se você deixar que ela se instale aqui ou aqui. Então, faça o que você achar. Assim, procura a dança que você gosta, corre atrás, faz o que você quiser, porque você é tão normal, né, como o povo fala deficiência, normal, você é tão humana e tão merecedora quanto qualquer outra pessoa. Acho que essas são as palavras. Tá certo. Bom, vou encerrar. Foi boa a entrevista, a primeira foi boa, a segunda foi boa também. Você falou que tinha que se controlar um pouquinho mais, se controlou, eu acredito que sim. Eu sou observadora. Eu sou um cara observador. Eu fiz uma vez, eu fiquei observando, aí eu peguei os feedbacks. Isso aí não foi uma bronca, foi só uma coisa que, né, de tantas 200 e poucas entrevistas a gente vê nas características das pessoas, a gente tenta fazer o melhor, tentar controlar elas, né? Já peguei muitas pessoas que chegou lá no finalzinho já para estourar, que você quer fazer uma pergunta? Não, agora termina. Porque... Deixa eu mandar aqui um coraçãozinho pro André, só que ele mandou uns coraçõezinhos ali. Isso aí. Então é isso. Galera, a Camila ela já fez uma entrevista, já tá lá no canal do YouTube, já tem a prática dela lá dançando, a gente fez um clipinho, né? A galera falou, pô, mas tá muito rápido. Não, lá no Instagram tem que ser rápido, não tem como eu passar uma hora lá. Mas já tá lá no YouTube, é só um caminho, que nessa daqui, só um caminho que também vai estar lá no YouTube. É o mesmo nome, Personal Psicocare, vocês colocam lá na lupinha, quando chegar no Pisco, ele já aparece lá, tá bem destacado. Ontem eu tava vendo outro vídeo, apareceu umas 2, 3 entrevistas minhas, eu falei, caramba, que legal, tá destacado já, entendeu? E os vídeos pequenininhos se destacam mais e mais. Então, vai lá, tem mais ou menos uns 3 minutinhos, né, da prática, vai estar lá a dança dela. Infelizmente, as músicas foram um funk e um axé,
O YouTube para mim falou para mim, não dá, e aqui os caras estão pedindo direito. Então pus uma música de fundo, mas quem gosta da dança vai ver que tá dançando, aí vai no ritmo que você quiser. Bom, qual mensagem você quer deixar para a galera que viu nossa segunda entrevista, deixou as perguntas da semana passada, alguns fizeram agora, que eu fui subindo aqui, e vai ver lá no canal do YouTube. Bom, eu queria agradecer, né, mais uma oportunidade de falar um pouquinho sobre dança, um pouquinho sobre arte e um pouco sobre mim. Compartilhar com as pessoas aí. Espero que tenha sido, que para quem vai assistir, para quem já assistiu, para quem participou, espero que seja válido de alguma forma, né, que agregue de alguma forma positiva aí. Obrigada para todo mundo que acompanhou aqui no ao vivo, né, os que passaram e os que ainda permanecem aí. Agradecer pelo convite e falar que bom que você tem essa iniciativa, né, de fazer essas entrevistas com pessoas de diversas áreas diferentes, de trazer esse tipo de informação que a galera, acho que, ainda mais nesse momento que a gente está vivendo, a gente precisa ver coisas diferentes, coisas novas, entender um pouquinho, né, assim, do nicho do outro, né? Geralmente a gente está muito limitado ao nosso. Então, já que a gente está num momento que a gente está mais resguardado, né? Não tem muito para onde correr, basicamente a gente só trabalha e mais nada. Então, que a gente possa conhecer um pouquinho ali do nicho, da rotina, né? Das experiências do outro, para que isso agregue para a gente, né? Para que a gente possa ter mais empatia, mais entendimento do outro. E a mensagem final é que, para as pessoas simplesmente serem livres, se libertarem dessas amarras aí de julgamentos e preconceitos que a gente tem aí na sociedade, né? Para elas tentarem ser mais livres, ser mais elas, ser mais a essência delas, sabe? Não tentarem ficar se enquadrando o tempo todo para ser aceita ou para fazer parte de tal grupo ou de tal coisa. E para elas valorizarem, cultivarem mais a arte, assim, né? De maneira geral, né? Dentro do que elas gostarem, curtirem, admirarem, para que elas valorizem isso, porque é muito importante, sabe? Para muitas pessoas é uma válvula de escape fazer uma aula de dança, sabe? É aquele momento do dia, da semana, que ela desopila das obrigações e de tudo mais e tal, sabe? Então, para que elas valorizem isso, sabe? Para que elas realmente se permitam. Eu acho que o principal é isso, você se permitir viver experiências diferentes. Desde que seja algo que esteja aqui em você, sabe? Que você realmente queira fazer. Não porque você acha ou porque alguém falou que é necessário. Tá certo. Bom, galera, muito obrigado pela audiência. À tarde tem mais. Temos uma cantora aqui de Santos, a Thalita. Ela vai se representar, vai fazer outra nova entrevista, porque não deu durante a semana. E amanhã teremos mais uma, talvez uma na terça, e a gente finaliza a semana, porque o desafio vai começar. Então tenho que focar nisso aí. Infelizmente o canal vai só subindo as práticas que tem que subir, tem um monte aí, né, para subir aí. Mas fiquem atentos que na outra semana a gente volta com tudo de novo. Sábado talvez tenha uma com a médica, a Elizabeth, que já passou pelo canal, quer falar um pouquinho sobre essa doença, como que tá agora. Então não percam, tá bom? Valeu, Camila, que Deus te abençoe. E mais tarde a gente se fala aí, tá bom? Tá Tchau, bom, tchau. Valeu. obrigada, tchau.